Olá, bem-vindos ao Brazilian Mindset. Hoje eu vou entrevistar a Francília Brito. Ela é nutricionista formada pela Universidade Federal do Pará, tem mestrado em genética e biologia molecular e doutorado em nutrição pela Texas Women's University. Ela também é coach de saúde e bem-estar, certificada pelo Instituto Well Coaches e American College of Lifestyle. Ela também trabalha como Assistant Director do Departamento de Health and Wellbeing da Texas Women's University e atua como coach de saúde e bem-estar em consultório privado. Ela tem cerca de 15 anos de experiência atuando na área de nutrição, incluindo reeducação alimentar e perda de peso. Francília, bem-vinda ao Brazilian Mindset. Oi, Simone, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho da minha história contigo. Finalmente conseguimos fazer essa entrevista. Eu tô tão animada, porque já faz um tempão, né, que a gente estava tentando marcar, e eu quero, assim, achar a sua história muito linda, assim, né, a maneira como que você trilhou aí a sua carreira na área de nutrição e agora está atuando aí na área acadêmica. Então, fala um pouco mais como que você veio aqui para os Estados Unidos e como que você se tornou, né, uma PhD em nutrição aqui hoje. Eu também estou muito feliz que finalmente deu certo, né? Eu acho que tudo acontece na hora certa. E a gente, para falar um pouco, né, sobre a minha carreira, como que eu cheguei aqui e construí a minha carreira aqui nos Estados Unidos. Como você disse, eu já vinha de um background de nutrição do Brasil. Então, eu me formei no Brasil, fiz graduação, pós-graduação, e vim para os Estados Unidos em 2017. E aqui eu comecei estudando inglês como a segunda língua e depois apliquei para o doutorado. Nesse processo, eu precisei fazer a prova do TOEFL, do GRE, né, alguns requerimentos para entrar na universidade, além de tradução, de diploma, né, e tudo isso para ser aceita no doutorado. Assim, a gente sabe que aqui nos Estados Unidos as universidades não têm uma prova, você tem que aplicar, mostrar todo o seu histórico acadêmico profissional e eles vão te aceitar ou não no programa. E eu então apliquei, fiz todo o processo, fui aceita em 2018 e concluí o doutorado em 2022. Aí então, a partir dessa minha experiência dentro da universidade, aqui nos Estados Unidos, eu consegui trabalhar dentro da universidade, onde eu pude conhecer muito mais de como é o mundo acadêmico também dentro da universidade, tanto o lado acadêmico quanto o lado administrativo. E quando eu me formei, abri uma oportunidade de aplicar para um trabalho full-time, né, de tempo integral na universidade, que é esse trabalho que eu estou até hoje como diretora assistente do Departamento de Saúde e Bem-Estar. Então, assim, só de forma bem geral, né, um overview de como eu passei, né, do programa do doutorado até trabalhar aqui. E é legal porque, assim, eu acho interessante a gente falar sobre as diferenças, né, de atuar como nutricionista no Brasil e a profissão de nutricionista aqui. Você pode falar um pouco dessas diferenças? É verdade, Simone, tem muita diferença com relação ao que você pode fazer com a sua profissão. No Brasil, a gente acaba ficando muito atrelado no sentido de eu só posso trabalhar naquela área específica. Por exemplo, o nutricionista só vai atender em consultório ou trabalhar no hospital ou num restaurante, sim, bem específico dentro da área da nutrição. Aqui nos Estados Unidos, eu gosto muito de como a gente pode usar a nossa profissão em diversas vertentes. Você tem uma janela muito maior. Então, como aqui nos Estados Unidos, eu não trabalho como nutricionista em si, mas o meu grau de nutrição me ajudou a chegar a esse trabalho. E o meu conhecimento de nutrição, ele é usado bastante dentro do meu dia a dia no escritório. Mas eu não sou nutricionista, sou diretora assistente, trabalho no nível administrativo e também trabalho com pesquisa, dou palestras, dou aula, sempre que for necessário dentro da universidade, que for pedido para o departamento uma pessoa para ir dar uma palestra sobre nutrição, sobre hábitos saudáveis de forma geral, tudo que envolve saúde e bem-estar, a gente vai dar palestra, workshops, né, e a gente faz programas e materiais educativos para a comunidade acadêmica também, para os alunos, né, para toda a universidade. Então, a gente acaba trabalhando em vários
setores, né, tanto administrativo quanto acadêmico, como a educação nutricional, mas não sendo uma nutricionista como da forma como a gente conhece no Brasil. Então, aqui você Uhum. consegue ter mais abrangência dentro da sua carreira do que no Brasil. Eu considero que tem essa diferença, assim, que favorece a gente quanto imigrante quando chega aqui. Uhum. É, e assim, por exemplo, para uma pessoa que está vindo do Brasil com um diploma de nutrição, quer trilhar essa carreira aqui, de repente, como nutricionista, né? Quais são os caminhos aqui que seria possível essa pessoa atuar nessa área? Tá, então, como nutricionista, a primeira coisa é saber a diferença de nome, né? O nome nutricionista aqui, que seria a tradução para nutritionist, ele não é um nome correto. Ele é existe esse nome, mas ele é um termo genérico que designa qualquer pessoa que tem um conhecimento na área de nutrição, mas que não tem formação formal em um nível superior de universidade, né? Hum, Então, muita gente pode se intitular nutricionista. Ela acha que tem, a pessoa pode achar que tem um conhecimento e ela se intitula nutricionista. O nutricionista profissional, ele é chamado de Registered Dietitian. Então, ah, essa pessoa tem um registro, né, junto com o Conselho de Nutrição daqui. Então, ela passou pela universidade, ela fez um internato e fez uma prova para tirar a licença de nutricionista. Por isso que ela é chamada de registered, que significa registrado. Então, ela é uma nutricionista registrada. Então, esse profissional que seria o nutricionista aqui. Então, a pessoa que vem do Brasil, o profissional nutricionista que vem para cá, ele precisa passar por todo esse processo, para que ele também seja um profissional registrado. Aqui nos Estados Unidos, eles não aceitam o nosso internato, o treinamento que a gente recebe de estágio obrigatório do Brasil, porque aqui a profissão do nutricionista, ele está sob uma instituição de credencial chamada Ascend. Então, uhum, essa instituição é que regulamenta o nutricionista aqui nos Estados Unidos. Então, por isso, você tem que passar por um internato, o internship deles. Então, as universidades podem até aceitar todas as matérias, disciplinas que você fez no Brasil, para o seu bachelor degree, né, para o seu bacharelado, porém você vai ter que voltar a ser estudante de novo e fazer de novo os estágios obrigatórios, que dá mais ou menos aí uns 9 meses de estágio obrigatório. Às vezes os alunos conseguem cumprir em 2 semestres, 3 semestres, mas é um tempo integral. Você vai passar tempo integral de estágio obrigatório nos hospitais, nas instituições públicas, tudo aquilo que a gente uhum. já fez no Brasil tem que refazer aqui de novo o internato, para depois fazer a prova da licença, e aí, se a gente passar nessa prova, você recebe uma licença para ser nutricionista. Ah, tá. E aí, então ela não precisa fazer o Masters, seria o bacharelado mais as horas clínicas. O mais importante é tirar a licença, então seria o internato e a prova. Atualmente, as instituições elas estão fazendo uma combinação entre o internato e o master's degree, o mestrado, para que os nutricionistas saiam da universidade já com um mestrado, Ah, garantindo para eles um degree a mais, um grau a mais. Então, quando você termina o bacharelado, quando a gente aplica para o internato, você pode aplicar para o internato sozinho, o que muita gente que não tem condições de fazer os dois junto ou pagar os créditos extra do mestrado, também uhum. faz, mas a maioria dos estudantes estão optando por essa opção, porque eles terminam o bacharelado, digamos assim, já com o mestrado. Apenas um ano a mais e já tiram o mestrado junto com o internato. Mas não é Ah, obrigatório, mas é uma opção muito vantajosa para os nutricionistas aqui. entendi. E por que que você escolheu o PhD em vez desse caminho? Bom, eu já vinha de uma experiência de muitos anos no Brasil, atendendo em consultório. Amei a minha experiência, gostei muito de ter experiência clínica dentro da profissão de nutrição, mas também já estava atuando como professora em universidades públicas e privadas no Brasil e sempre gostei da área de liderança. Quando eu cheguei, aqui nos Estados Unidos,
eu já vim com essa ideia de que eu gostaria de ampliar os meus horizontes e trabalhar em outras áreas da nutrição que pudessem me oferecer novas oportunidades, um aprendizado novo daquilo que eu já vinha fazendo. Então, eu queria fazer algo Uhum. diferente. E também não queria voltar para o mestrado, fazer de novo um outro mestrado. Eu sempre quis fazer um doutorado. E então, a primeira coisa que eu pensei foi, vou fazer o meu doutorado, porque também a ideia era de voltar para o Brasil. Então, eu apliquei para o doutorado, mas durante o doutorado, eu conheci esse departamento de nutrição, de saúde e bem-estar da universidade, que fica debaixo de uma divisão chamada Student Life, que no Brasil não tem isso nas universidades, né? Aqui na universidade você tem o Academic Affairs, né, que seria a parte toda acadêmica de pesquisa, de aulas, né, e o Student Life, que seria a vida do estudante. Então, é toda uma divisão formada para ajudar os alunos a crescerem pessoalmente ou individualmente, para alavancar eles, ajudar eles na vida acadêmica. Então, é uma divisão que anda lado a lado com o acadêmico. E como eu Uhum. trabalhei durante todo o processo, todos os meus anos de doutorado, eu trabalhei na divisão do Student Life, eu acabei me apaixonando por esse mundo e vi que realmente não fazia sentido para mim ter que voltar para fazer internato, mestrado e só para tirar uma licença para fazer algo que eu não me via mais fazendo no momento, né? Eu não queria trabalhar no hospital ou nada do gênero. Então, Uhum. realmente, o doutorado me abriu essas portas, né, de ver um outro lado da nutrição aqui nos Estados Unidos, trabalhar na área de liderança, mas, ao mesmo tempo, continuar dando aula, que é algo que eu gosto, continuar fazendo um pouco de pesquisa, de educação nutricional. Puxa, que bacana, né? E como que foi essa experiência de fazer o doutorado aqui em inglês? Olha, Simone, foi bem difícil, eu não vou mentir, dizer que foi fácil, né, assim, também não quero ser muito, assim, negativa no ponto de desencorajar alguém que esteja assistindo aqui. Eu acho que sempre tem seus pontos positivos, pontos negativos, as dificuldades vão depender do nível de aprendizado e de inglês de cada aluno. Para mim, foi muito difícil no sentido da língua mesmo. Então, assim, duas coisas eu senti dificuldade. A língua, porque mesmo que você domine, mesmo que você seja proficiente em inglês, porque você faz uma prova para dizer que você é proficiente em inglês, né, o TOEFL, não é a mesma coisa quando você está lidando com pessoas que nasceram aqui. O inglês falado no dia a dia, ele é muito diferente do inglês que a gente aprende nos livros, né? Então você vai ter que aprender a lidar com sotaque de diversas partes do mundo, né? Nem só do americano, né? A velocidade com que as pessoas falam, tudo isso. Então a língua, o idioma foi uma barreira no começo que eu precisei, né, trabalhar. E a forma como o ensino é feito aqui nos Estados Unidos. Então, é muito na base decorativa. Então, eu percebi que é muito decorar tudo, memorizar tudo, ao invés de um pensamento crítico. Por exemplo, no Brasil, você vai fazer uma prova na universidade, o professor vai te dar 10 questões, com casos clínicos, questões críticas para você resolver aquele problema. Aqui nas universidades, e não é marcado o tempo, você tem só uma hora para concluir, você tem o horário inteiro da aula, né? Aqui nos Estados Unidos, pelo menos aqui na Texas Women's University, a gente tinha, assim, uma hora para resolver 120 questões. E eram todas questões de múltipla escolha, então que você precisava memorizar todos aqueles capítulos do livro. Então, isso eu senti muita dificuldade no começo, porque eu já tinha uma dificuldade com a língua, eu precisava ler em inglês, traduzir, para poder responder, enquanto que os outros Uhum. alunos já estavam lendo e entendendo porque é o idioma deles. Então, essa dificuldade da língua da forma como eles testam o aluno, muito mais na parte da memorização do que do pensamento crítico, nas matérias gerais, isso foi um pouco de um choque, assim, para mim. Uhum. E como que foi o foco da sua pesquisa, né? Porque tem que fazer dissertação e tudo mais. Que Isso. foco foi seu tema? Eu passei por um processo, meio que um processo dentro do doutorado. Eu comecei o doutorado querendo trabalhar com compostos bioativos, tratamento para obesidade, coisas do tipo. Mas depois
ao longo conversando, conhecendo mais da nutrição dentro do departamento de nutrição, das novas linhas de pesquisa, da vida dos alunos dentro aqui da universidade, eu acabei conhecendo, fazendo parte de um projeto que trabalhava com insegurança alimentar, ou seja, pessoas que não têm em quantidade e qualidade suficiente de alimentos. E foi um choque para mim descobrir que os alunos, né, os college students, os alunos de universidade nos Estados Unidos, muitos deles são food insecure, eles têm insegurança de alimentos, não têm quantidade, alimento em quantidade e qualidade necessária. O acesso ao alimento é limitado por Uhum, diversos motivos, né? Por motivos deles não saberem como administrar as finanças deles quando eles chegam no college, por eles também estarem gastando todos os recursos deles para pagar a universidade, e aí fica com recursos limitados para alimentação e precisam lançar mão de fast food, de de comidas, né? Que não são saudáveis, várias coisas, mas o foco passou a ser o estudante em si. Então, eu acabei me envolvendo muito nesse projeto e a minha dissertação foi um projeto para tentar minimizar a insegurança alimentar dos alunos da TW. Então, a gente fez um programa onde nós tínhamos uma parte educativa para ajudar os alunos a aprenderem a cozinhar, a como comer mais saudável, como administrar as finanças deles para que eles pudessem usar os recursos financeiros que eles tinham de forma mais sábia ou mais de uma forma que eles conseguissem durar mais durante todo o semestre, né? Porque eles têm meal plan, eles têm dining uhum. dollars, mas é como você está usando isso, né? Então, a gente também deu essa educação financeira, educação nutricional e um pouco de habilidades de cozinha, porque muitos alunos saem da casa dos pais sem saber nada sobre cozinha. E aí acaba que quando eles chegam na universidade, eles acabam tendo que comer muito fora, porque eles não sabem o que fazer para eles comerem. É, e as pessoas não pensam que existe, né, esse lado dos Estados Unidos, que é o lado mais pobre, né, com menos recursos e que Sim. muitas vezes até passando por esse tipo de dificuldade na universidade pode até levar eles a desistir, né? Então que legal que a universidade tem esse tipo de recurso para oferecer. Eu me lembro quando eu estudava na University of North Texas, que é vizinha aí da TWU, né? Isso. É, a gente tinha lá também um departamento parecido que tinha o food pantry, né, onde os alunos que tinham baixa renda podiam vir e fazer a sua cesta básica toda semana para poder ter o que comer. E isso é algo assim maravilhoso que acho que as universidades oferecem aqui, né, em termos de recursos. Exatamente, Simone. Então, isso tudo está dentro da vida estudantil, né? Dessa divisão do student life, que olha o aluno como um ser mais complexo do que apenas um estudante que está ali para atender às aulas, né? As classes, mas alguém que precisa ser olhado na saúde mental, na alimentação, na atividade física, né? Em todo esse lado. Então, a TW também tem food pantry, né? Onde os alunos podem complementar a alimentação deles com alimentos de lá. Ele também tem uma food pantry mobile, que vem uma vez por mês oferecendo verduras, frutas, coisas fresh, alimentos frescos, né, para os alunos também. Então, todos esses recursos é maravilhoso, né, porque os alunos que não têm condições financeiras para cobrir essa parte, eles podem pelo menos ter esse apoio. E como você disse, muitos alunos desistem porque imagina você ir para uma classe e ter aula o dia inteiro com fome, sem ter uma alimentação adequada, na quantidade adequada, na qualidade adequada para suprir as suas necessidades. Tá ali se sentindo mal, sonolento, sem conseguir ter foco, mas não por preguiça ou por qualquer outra coisa, mas simplesmente porque você não tomou um café da manhã, você não conseguiu, não está bem alimentado. Então, realmente é um problema de saúde pública, um problema bem importante para ser tratado dentro das universidades. É aquela pirâmide de Maslow, né? Se as suas necessidades básicas não estão atendidas, não dá para querer aprender coisas novas, né? E Exatamente. hoje, assim, na universidade, como que é o teu dia a dia, assim, como que é o seu trabalho aí? Então, o departamento ele está se modificando bastante, né? Agora nós temos uma nova diretora e a presidente esse departamento ele foi
construído alguns anos atrás para trazer para a universidade um local de suporte para os outros departamentos, né, de saúde e bem-estar. Então, ele vem se transformando ao longo dos anos e agora está ainda mais, assim, com mais transformações e coisas para estar trazendo novidades, para estar trazendo realmente recursos para os alunos e para a comunidade. Então, atualmente, a gente está focando num programa chamado Peer Wellness Ambassador. Seria um estudante que representa um representante onde ele vai estar lidando com outros alunos na educação de saúde. Então, ele vai ajudar os outros alunos andando, né, de mãos dadas a se encontrar, o que é que eles precisam para melhorar a saúde dele. Então, esses alunos vão ser treinados, aonde eles podem ter coaching skills, que eles podem usar com outros alunos para ajudar esses alunos, de forma geral, a melhorar a saúde mental, atividade física, alimentação, e também a educação de saúde de forma geral. Então, é um programa bem legal, um programa novo que a gente está desenvolvendo. Então, nós estamos entrevistando os alunos agora para contratar esses alunos para começar a trabalhar no fall, no outono, nesse projeto novo. Então, é um projeto que a gente tem trabalhado durante todo o summer, durante todo o verão. E, além desse projeto, agora o nosso departamento também vai lançar como se fosse um student org, né, um local, uma sociedade, onde os alunos vão poder por meio desse novo programa, ir trabalhando as diversas áreas do bem-estar, tanto a parte de atividade física, saúde mental, alimentação, o meio ambiente, a saúde financeira, e eles vão ter que fazer várias atividades ao longo dos anos que eles estiverem na TWU, e eles vão ganhando pontos para que quando eles se formarem, eles recebam, vamos dizer, uma credencial de que eles alcançaram essas 5 áreas do bem-estar. Eles conseguiram conquistar, né, esse bem-estar e conseguiram cobrir essas 5 áreas do bem-estar. Então, é um programa novo que está sendo desenvolvido também, que nós estamos trabalhando. E além do material educativo, né, a gente está sempre sendo chamado para dar palestras, aulas. Então, no meu dia a dia, atualmente, está sendo muito na parte de planejamento desses projetos. Eu também dou treinamento, então, quando esses alunos forem contratados, os alunos novos que vão trabalhar no departamento, eu sou responsável por treinar esses alunos e dar a supervisão. Então, eles são treinados por mim e eu continuo acompanhando e supervisionando eles ao longo do tempo que eles estiverem com a gente, porque não é só uma posição para trabalhar no departamento, é uma posição onde eles aprendem. Então, eles recebem treinamento e esse treinamento ele vai sendo renovado ao longo dos semestres para que eles continuem desenvolvendo as habilidades que eles precisam dentro do departamento. Uhum. Uau, acho fantástico todos esses recursos, né? Esse projeto é algo que é preventivo, né? Porque vai já trazer toda essa awareness e também o suporte e os recursos que eles precisam, e o departamento também está investindo nisso na vida dos estudantes, porque se os estudantes estão bem, eles também vão ir melhor academicamente, e isso representa bem a faculdade e todo mundo sai ganhando, né? Eu sempre fico impressionada com a quantidade de recursos que tem aqui nas faculdades, né? Eu lembro na minha época que eu estava estudando, assim, por exemplo, tinha o Writing Lab, né? O laboratório de escrever. Eu estava lá toda vez que eu fazia um trabalho. Não existia chat GPT na minha época. Daí na Então eu minha, ia assim, eu ia pois é. muito também no Writing Department. Eu ia no Math Lab, porque eu tive classe de álgebra, que eu tive muita dificuldade. Então, assim, todos esses recursos, né, que são muitas vezes os próprios estudantes da faculdade, que são os monitores dessas Isso, classes, assim, tá? Eu acho muito bacana isso. E muitos desses trabalhos te dão, às vezes, bolsa, né, desconto na tuition, que é uma coisa que eu acho legal falar para quem de repente quer estudar aqui, ou está considerando, mora aqui, está considerando ir para a universidade, mas fala, não sei se eu vou conseguir pagar. Às vezes, muitos desses trabalhos, eles são remunerados, né? Então, eu, por exemplo, quando eu fiz o meu master's, eu tinha um trabalho no campus, que era de assistente, e eu consegui esse trabalho de 20 horas, que foi uma bênção, porque daí eu podia trabalhar ali mesmo e já ir de noite para as minhas classes, e me deu 70% de bolsa, e eles me davam um saláriozinho para eu complementar e pagar o restante, né?
Era uma época apertada, assim, financeiramente, mas essa bolsa me ajudou muito a me formar sem dívida. Nesse lugar que você está, assim, tem esses tipos de ajudas também para os estudantes? Muito bom, Simone, que isso que tu pontuou, porque realmente, principalmente o estudante internacional, ele não tem como lançar mão de, por exemplo, os loans, né, os empréstimos estudantis que um estudante residente tem oportunidade. Então, eu vou falar um pouco sobre a parte do estudante internacional, o que é que a gente tem, né, de vantagem. Essa é uma das vantagens. Como estudante internacional, você pode trabalhar dentro da instituição de ensino que você está vinculado e te dá a oportunidade de pagar o in-state tuition, que Uhum. seria o tuition do residente e não do estudante internacional. Porque o estudante internacional, ele paga 3, 4 vezes mais do que o residente. Então, quando você paga como residente, aí o seu tuition já cai para muito menos da metade do que você pagaria. Então, isso aí já é uma grande vantagem. Então, todo estudante internacional que trabalha dentro da universidade tem direito a esse in-state tuition, que já é uma grande vantagem, além do salário, que ajuda a gente, como tu falou, a pagar o nosso tuition, né? E aí você finalizar os seus anos de estudo sem aquele débito tão grande como muitos alunos finalizam. Graças a Deus, assim como você, eu também trabalhei na universidade como assistente, né, graduate assistant, por 4 anos, né, e pude pagar todos os meus tuitions. Quando eu me formei, não tinha nenhum tipo de dívida com a universidade. Então, essa é a vantagem para o estudante internacional e para os residentes. Sim, a TW tem vários tipos de empréstimos estudantis, e por ser uma universidade pública, eles têm empréstimos até mesmo para cobrir o housing, no caso, a moradia dentro da universidade. Então, tem vários tipos de recursos, bolsas, né, scholarships que os alunos podem aplicar. E é importante explicar essa diferença, porque mesmo sendo uma escola pública estadual, né, ainda assim tem que pagar, que é diferente do Brasil, que tem as Isso. escolas públicas, né, fundadas, financiadas pelo governo. Então, aqui, mesmo você estando na universidade estadual, essa diferença de pagar um in-state tuition, né, você vai pagar como se fosse um residente, né? Só que se você estiver estudando, por exemplo, numa universidade particular, isso não importa, porque tanto o preço para um ou para outro é o É. mesmo, né? Então, e geralmente 2, 3 vezes mais caro, porque as universidades estaduais têm subsídio do governo para conseguir ter essa tuition, né, um pouco mais barato. Agora, o que eu queria falar um pouquinho, movendo aqui para a vida pessoal, que eu sei que você tem aquele neném que é uma fofura, né? E muitas mulheres, né, mães brasileiras que vêm e querem voltar a estudar e querem ou trabalhar full time. Como que você faz para conciliar aí essa vida de mãe e também trabalhando aí full time, né, nessa área acadêmica? Como que você tá? Olha, Simone, obrigada. O Benai é uma fofura, assim, uma bênção de Deus, né, na nossa vida. Eu nunca fui tão, assim, é um sentimento de realização, de cansaço, uma mistura de um monte de coisa ao mesmo tempo, mas é, assim, é uma alegria muito grande a cada dia, né? Ver um filho crescer, se desenvolver, a gente vai torcendo e ficando feliz com cada milestone, cada pequeno degrau que eles vão alcançando, né, e crescendo. E com certeza com isso vem as dificuldades e os desafios de como fazer esse equilíbrio, né, da vida profissional com a vida pessoal, que agora não é somente pessoal, eu como Francília, né, pessoa, mas eu como mãe, né, agora tem um ser que depende de mim 100%. Então, assim, acredito que cada mãe vai ter a sua experiência pessoal de como fazer essa adaptação. Vou falar um pouquinho aqui sobre a minha história, né, especificamente, que talvez não se aplique para muitas pessoas, mas eu acredito que, independente de como é para cada um, Deus capacita, né, cada mãe para conseguir passar por essa fase. Então, no meu caso, eu trabalho híbrido, 2 dias no escritório, 3 dias em casa. Então, isso já me ajuda bastante, porque eu consigo estar com o Benaia, participar da vida dele e não perder, né, aqueles momentos que a gente
geralmente perderia se tivesse todo o tempo, né, no trabalho full-time no escritório. Então, isso já me ajuda bastante, ter um trabalho híbrido. E nos dias que eu estou em casa, que eu preciso trabalhar e cuidar dele, eu tento envolver ele, né, nas atividades. Então, eu pego o meu computador, vou para dentro do playroom com ele. Então, enquanto eu estou brincando, estou com o computador aqui do lado, respondendo e-mails, né, participando, ele participa dos meetings comigo. As pessoas na universidade conhecem o Benai, e já perguntam: cadê o Benai? Está dormindo? Por que ele não está no meeting? Então, o Benai participa dos meetings quando ele está acordado. Eu tento, às vezes, marcar meetings mais quando eu estou no escritório, porque fica muito mais fácil, mas quando eu estou em casa, o Benaia participa ou eu marco nos horários que ele está tirando a sonequinha, né? E quando ele dorme também, eu aproveito para responder e-mails, para fazer as coisas, né? Então, às vezes, eu estou dentro de um quarto escuro com ele, dormindo no meu colo e trabalhando do outro lado com o laptop ou o celular mesmo. Então, eu vou tentando fazer esses ajustes, né, durante o dia, e como toda mãe, a gente acorda muito cedo, né, porque o bebê acorda cedo. Então, eu acabo que antes do meu horário de entrar oficialmente para trabalhar, eu já faço muita coisa com o Benai, então, da rotina dele, para ele não se sentir assim, ai, a mamãe tá aqui no computador o dia inteiro, né, não. Então, como a gente acorda muito cedo, a gente toma café da manhã juntos, sai para caminhar, volta, dá banho, faz toda aquela rotina da manhã. E aí, quando eu chego a ligar o computador, já 9 horas da manhã, a gente já fez um monte de coisa. O Benai já está, né, bem cuidado para participar da minha parte de mãe que trabalha. Então, eu acredito que essas coisas, assim, trazer a criança com a gente, não ver como algo que atrapalha, mas como que eu posso incluir, né, me incluir na rotina dele e ele na minha de forma leve e que não me faça me sentir culpada por não estar, talvez, dando um tempo de atenção 100% para ele. Vai haver momentos em que eu posso dar esse 100% de atenção e tem momentos que eu não posso. Eu acredito que isso é para todas as mães, mesmo as que não trabalham fora, vai ter momentos em que você tem que cuidar da casa, então você não vai poder dar atenção 100%, né? E também nas tarefas domésticas, e também eu envolvo o Benaia junto. Agora que já está com 1 ano, está começando, ele já fica em pé, já anda com apoio, está quase andando. Ele já coloco ele lá no laundry comigo para colocar as roupas na máquina para lavar. Então, isso ajuda a criança também a ver o dia a dia da família, né? E começando a se adaptar e se sentir parte dessa família. E agora ele também já sobe escada, então, quando eu subo a escada, eu faço ele subir, né? Então, é um exercício para a parte da parte motora dele. Então, são coisas simples, mas que você pode ir incorporando, assim, o que que eu posso fazer dentro de casa que ajuda tanto o bebê quanto a mamãe, né? Então, eu acredito Uhum. que isso me ajuda bastante, sabe? Assim, o trabalho híbrido, né? Tentar fazer as coisas cedinho com ele, ter essa rotina, esses momentos com ele. Puxa, é uma fase diferente, né? Que você tem que se aprender a se adaptar, a se ajustar, mas é legal falar isso que é possível, né? Porque às vezes tem muitas mães que têm vontade, né, de voltar a trabalhar e tem que lidar com essa questão, né, da culpa e acha que tem que escolher um ou outro, mas é uma decisão pessoal e sem julgamento, né? Cada um tem que ver o que consegue dentro daquela fase, dentro daquela realidade, e eu acho que você, né, é um exemplo de que dá para fazer os dois. É, Agora, voltando para a parte profissional, que a gente já está indo quase para o finalzinho, eu queria saber como que você trabalha nessa sua parte de coach, né? Nessa parte da clínica particular. Então, Simone, o coaching começou na verdade, num projeto dentro do meu trabalho na universidade. Eu precisei me capacitar nessa área para dar treinamento para os alunos nos projetos que envolvem, o coaching. E eu me apaixonei porque realmente é uma área que abre muitas oportunidades com relação à mudança de hábitos. Mudar um hábito não é fácil, né? Tu Não, sabe disso, né, Simone? Você é terapeuta, você sabe que essa mudança nem para é mim também bem não é. difícil, é. Então, como nutricionista, eu sempre observei no escritório essa resistência, dentro do consultório, essa resistência dos clientes. Na nossa frente, eles falam que querem fazer a dieta, querem melhorar a alimentação, aí saem de lá, não fazem, não cumprem. E não é que eles não querem, não é má vontade, não é que foi lá mentir pra gente, é porque realmente é algo mais forte.
os hábitos que a gente desenvolve ao longo da vida é muito mais forte do que aquilo que a gente quer mudar. Então, para você mudar um hábito antigo para um hábito novo, requer uma série de esforços, uma série de coisas. Não é somente, eu vou mudar do dia para a noite, né? Uhum. Então, aí que entra as habilidades de coach, para ajudar essa pessoa a sair desse ponto A e ir para um ponto B, aonde ela quer chegar, né, com o objetivo. E não somente na alimentação, mas em várias áreas, né? Então, é saúde de forma geral. Talvez a pessoa queira melhorar não somente a alimentação, mas outros hábitos, né? Fazer mais atividade física, enfim. Então, eu achei bem interessante, porque realmente eu ficava um pouco frustrada com a minha profissão. A gente pensa, poxa vida, me dediquei tanto fazendo essa dieta e a pessoa não seguiu, desistiu, né? Então, com o coach, não é que você vai ter uma garantia de sucesso, mas você tem uma ferramenta a mais para ajudar esse cliente. Então, hoje, trazendo isso para os meus clientes no consultório, me ajuda a me sentir mais habilitada e capacitada para ajudá-los, mas também oferece para isso uma nova ferramenta de mudança de hábitos alimentares, realmente. Então, hoje eu trabalho muito mais, Simone, com a mudança de hábitos do que com prescrição de dieta em si. Então, atualmente, a minha atuação é na mudança de hábitos. Para quem quer mudar de hábitos de verdade, olha, Priscila, eu quero mudar meus hábitos alimentares, eu quero comer de forma mais saudável. Por onde eu começo? Então, essa é a minha atuação hoje. E o atendimento, ele é feito online. Como eu trabalho na universidade e, né, com criança pequena, muita coisa acontecendo, o online fica mais, acontece melhor para mim. Então, eu trabalho o atendimento online algumas vezes na semana. Eu ainda não tenho uma agenda muito grande para oferecer, mas pelo menos uma ou duas vezes por semana eu tenho horários disponíveis para o atendimento online de coaching. Poxa, que bacana. E se uma pessoa quiser trabalhar com você, como que ela faz para te contatar? A gente pode deixar aqui acredito aqui na descrição do podcast o meu contato, mas seria mesmo entrar em contato comigo por e-mail ou no Instagram. Qual que é o E seu Instagram? é Francilia_Nutri. E aí a Ok. gente conversa e consegue agendar um horário. É, e aproveitem e já vão seguir ela lá, porque ela sempre está postando coisas que eu acho muito fofas, primeiro do Benai, e também as coisas que você tem feito, aí várias receitas que eu estou acompanhando lá, coisinhas que você cozinha, que eu acho super legal. Francília, se uma pessoa que está no Brasil, ou mesmo que está aqui, que quer estudar na universidade aqui, de repente está com medo, está com receios, o que que você diria para essa pessoa? Eu diria, não olhe para o macro, não olhe para o final da estrada. Olha para o primeiro passo que você tem que dar. Toda vez que a gente tem um objetivo muito grande para ser alcançado e a gente olha para o final, parece um monstro, né? Como a história de Davi e Golias. Davi diante de Golias, imagina, ele nunca ia conseguir, né? Então, eu digo, não olhem, gente, não olhem para o objetivo final, não foquem no quão difícil é. Foque onde você pode começar. O que eu posso fazer hoje para alcançar esse objetivo? Então, é realmente desmembrar esse objetivo gigante em pequenos objetivos que sejam realísticos, né? Realistas e específicos. Então, hoje, por onde eu posso começar? Quando eu comecei, o que que eu podia fazer? Era começar a aprender inglês. Então, o que eu precisava fazer era apenas focar em aprender inglês para fazer a prova do TOEFL. Então, eu me matriculei numa escola de inglês. Depois veio a prova do TOEFL. Então, agora vamos se preparar. Eu preciso me inscrever no preparatório do TOEFL. E assim por diante. Então, eu acredito, Simone, que o conselho melhor que eu poderia dar é dê um passo de cada vez e foque naquele momento, naquele passo. Não pensa no resto, porque se a Sim. gente for pensar no resto, ai meu Deus, e o dinheiro, e não tem como, e é muito caro, e é muito isso. A gente acaba não fazendo, porque o medo vai nos consumir. Mas Uhum. o Deus que colocou o desejo no nosso coração é o mesmo Deus que vai capacitar e vai prover, e vai andar com a gente no caminho, né? Amém, amém. Uau, eu acho isso muito inspirador, sabe? Porque realmente, né, quando você olha para a figura inteira, é assustador,
mas quando você põe a sua energia naquele primeiro passo, né, naquele foco, e aí você vai dando um passo de cada vez, e as portas vão se abrindo, e as coisas vão Exatamente. acontecendo, né, mas se você ficar, ai, deixar aquele, né, objetivo muito grande te paralisar, você nunca vai sair do lugar, né, então começa a se mover, né, e isso que você está falando é algo que você já traz nos seus atendimentos, né, porque já é algo de você conseguir implementar, né, ok, qual é o hábito ou o foco que você vai ter que ter para chegar onde você quer chegar. Então, assim, super valiosa essa dica. Francília, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar sua história. Eu, fico muito contente, né, de saber que tem uma pessoa como você aqui, que a gente pode buscar, né, tendo esse tipo de necessidade e também, né, acredito que se as pessoas tiverem dúvidas até mesmo de repente, querem estudar lá na TWU, né, podem te contatar também para isso? Podem sim. Então, assim, se as pessoas quiserem saber um pouco mais sobre como validar o diploma de nutricionista, como estudar, talvez na TWU em outras áreas, é uma universidade de referência nas áreas da saúde, né? Então, pode me contactar que eu terei o maior prazer em ajudá-los. Combinado. Muito obrigada. Eu que agradeço, Simone, agradeço pela oportunidade, foi um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história.